Aê, boa noite. Beleza? Beleza. Bem, Vamos iniciar nos apresentando. Para quem não conhece a gente, creio que todo mundo já conhece a gente, mas vai que tem alguém de diferente aí e não conhece. Então vamos nos apresentar, quem somos e começar os assuntos aí. Se quiser começar a sua apresentação, fica à vontade. isso. Então, boa noite aí, galera que está acompanhando. Essa daqui é a primeira live que o coletivo Geografizando na Rua está fazendo. Meu nome é Henrique, sou professor de Geografia aí na Rede Pública Municipal de São Paulo, na MF Estação de Araguá. Tenho especialização em Gestão Pública Municipal pela Fundação Santo André, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, e faço mestrado em Geografia Humana aí na USP, com o tema sobre o TICP, que é o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí. Legal. Meu nome é Douglas, sou professor de Geografia da MF, professor Chilegui, que fica situado na Vila Ed, na zona norte de São Paulo. Ingressei na prefeitura em 2017 e também sou especialista em gestão pública municipal e também mestrando em geografia humana pela USP com o tema a segregação territorial que o aeroporto de Guarulhos causa na nossa cidade. Bora então começar o... Bora. Então, galera, é o seguinte, a estrutura da conversa aqui que a gente estava discutindo, eu e o professor Douglas, a gente vai começar aí com uma introdução, né, falando um pouco da história do coletivo e teorizando um pouco aí sobre a pandemia, pensando um pouco no filósofo Bruno Latour. Em sequência, a gente vai falar um pouco sobre a situação da educação, né, como que ficou aí a questão da educação, focando principalmente na questão da educação pública municipal, da rede pública municipal de São Paulo, que é onde a gente trabalha, né? Depois vamos trazer questões da geografia, dos nossos projetos que a gente desenvolve, né, nas escolas aí que a gente trabalha, e também questões relacionadas com o território, né? Seja a situação que a pandemia trouxe e questões aí para o futuro. E também Depois... Desculpa. E também a questão do coronavírus vai permear toda a nossa conversa. Porque somos professores de geografia e se a gente não tocar nesse assunto vai ficar uma conversa anacrônica sem sentido. Então a ideia é refletir sobre a escola, refletir sobre o território, sobre a geografia, mas como tema transversal à pandemia do coronavírus. Tentar analisar a pandemia com o nosso dia a dia e no ambiente de nosso trabalho, né, que no caso são as escolas. Isso, aí será esse tema transversal aí, a pandemia, nessa tríade que a gente pontuou como assunto principal aí dessa primeira live aí do coletivo Geografizando na Rua. Depois a gente vai abrir aí para perguntas, comentários, então quem quiser já pode curtir, vai deixando aí seus comentários conforme a gente vai falando, perguntas. Depois que a gente fizer aí nossas falas, a gente vai ler aí os comentários, discutir as perguntas. Lá no final da nossa live, a gente pretende aí fazer alguma indicação de leitura que a gente recomenda aí de alguns autores que fazem parte do nosso trabalho, né? Que inspira o nosso trabalho, fundamenta o nosso trabalho. E é isso. Então, começar aí um pouco falando da história do coletivo, né? Geografizando na Rua. Exatamente. No caso, a ideia começou lá em 2014. Eu e o professor Henrique, a gente já se conhece há algum tempo. Nos formamos juntos em geografia. E a nossa primeira reunião foi quando nós estávamos escrevendo no TCC e decidimos discutir o livro clássico do Milton Santos, que é A Natureza do Espaço. No caso, essa discussão está gravada, só em áudio, porém nós ainda não publicamos, mas pretendemos. Então, no caso, essa foi a primeira reunião oficial desse coletivo. Também tivemos algumas ideias, mas não chegamos a fazer, que era de fazer aula pública, de levar um microfone com uma caixa, mas isso está no nosso projeto futuro. E, no caso, desenvolvemos projetos em nossas escolas, de conhecer o entorno da escola, que, de certa forma, está dentro desse coletivo. E, no caso, nós temos blogs que nós divulgamos o que nós fazemos com os estudantes.
Tá tudo no blog Construção Geográfica e Oficina Geográfica, que no caso, quem quiser, a gente pode colocar aqui nos comentários o link da página para vocês curtirem e acompanhar o trabalho nosso com os estudantes. Isso, exatamente. E então, depois que a gente discutiu esse livro aí, o Natureza do Espaço, né, a gente montou posteriormente, 2015, 2016, um grupo de estudos para fazer concurso, né? Que a gente se formou em 2014, e aí fomos estudar para alguns concursos e conseguimos adentrar na Prefeitura de São Paulo, né? E com essa ideia inicial de geografizar na rua, né? Que a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente aí, quando a gente for falar dos projetos que a gente desenvolve nas escolas. Então, basicamente, essa é a história do coletivo Geografizando na Rua, e aí chegamos aqui na nossa primeira live, né? E aí, dando um prosseguimento aí na live, acho que o primeiro tema que a gente tem que falar, então, é a questão da educação, né? Que, aliás, um pouquinho, eu estou pulando aqui uma parte importante. Antes de falar da educação, a gente precisa teorizar um pouco a questão da pandemia e do coronavírus, trabalhando com o filósofo Bruno Latour. E aí eu vou deixar para o Douglas comentar um pouco essa parte aí. No caso, o Bruno Latour ele tem uma ideia de não humanos. O que seria isso? Nós temos a tendência de separar os seres humanos dos objetos ou dos micro-organismos que habitam o planeta Terra. Então, no caso, ele traz uma nova teoria de colocar o ser humano e os objetos e os micro-organismos como um ser único, no caso, um ser híbrido. Então, no caso, ele dá uma importância grande para esses objetos, que no caso são não humanos. Podemos citar alguns exemplos, por exemplo, do planeta Terra. O planeta Terra hoje tem status de cidadania. Por quê? Porque o planeta Terra é um organismo vivo. Então, acontece. Hoje nós temos legislações mundiais e, no caso, também no âmbito dos estados nacionais, que visam proteger o meio ambiente. Então, você pode observar criação de parques nacionais, a preocupação com os oceanos, com os rios, por mais que os rios nos ambientes urbanos são totalmente poluídos, mas há projetos de fazer uma limpeza desses rios. Então, o planeta Terra, por ser um organismo vivo, tem status de cidadania. Então, no caso, isso também envolve a atmosfera. Hoje temos uma luta grande na questão ambiental de evitar a propagação do CO2. Então, temos legislações mundiais para que as indústrias nacionais controlem as emissões de gás carbônico. Então, o Bruno Latour traz essa discussão de dar status de cidadania para os não humanos, que no caso pode ser o planeta Terra, os micro-organismos, etc. Outra coisa também que ele cita no livro dele, que no caso é a Esperança de Pandora, a energia elétrica. A energia elétrica ela sempre existiu na Terra, só que o ser humano aprendeu recentemente, sistematizou e hoje usa para a indústria e para a iluminação pública. Então, tudo que está no nosso planeta, por mais que nós não entendemos em sua totalidade, é passível de o ser humano sistematizar e agregar o seu conhecimento, e com isso dar status de cidadania também. Isso, e aí pensando, por exemplo, a gente pode exemplificar pegando aí a Constituição Boliviana. A Constituição Boliviana tem lá um capítulo no artigo 33 e 34 dos direitos do meio ambiente. O meio ambiente, teorizando aí com a questão do Bruno Latour, ele é um não humano, mas ele é sujeito de direitos também. Então, por exemplo, você pegando esses artigos aí da Constituição Boliviana, qualquer cidadão pode entrar na justiça boliviana justificando, reivindicando os direitos aí desse não humano da natureza. E aí, a gente pode também puxar isso para as técnicas. Por exemplo, aqui agora, nós estamos aqui reunidos graças a uma técnica que o ser humano desenvolveu, que é a internet, que permite a gente ter essa conexão aqui nesse momento. Então, o Bruno Latour traz essa questão do como o não humano, seja ele natural, seja ele artificial, influencia em nossas vidas e praticamente está imbricado nas nossas vidas. Se a internet cair aqui,
acaba a nossa live e não tem como a gente continuar a discussão. Então, a gente tem uma dependência desse não humano. E aí, entra... Desculpa. Pode falar. Não, não terminei, concluí. Não, é que eu já ia falar do coronavírus, que é o não humano mais forte do momento. Isso que eu falo agora. Acho que podemos introduzir agora nosso tema transversal, que é o coronavírus, que é uma doença que, até onde nós sabemos, surge numa cidade chamada Wuhan, na China, uma cidade com 11 milhões de habitantes, e que o governo chinês conseguiu isolar a população e, consequentemente, evitar a propagação desse vírus a nível regional e também mundial. Então, no caso, o HNU ele é até mais letal que o coronavírus, mas o coronavírus ele tem uma facilidade maior que o HNU de se espalhar. Então, no caso, podemos dizer, o Rick comenta depois se concorda ou não, que o coronavírus é uma doença que podemos dizer que ela é global, porque ela surgiu na Ásia, mas já chegou aqui na América do Sul em poucos meses. Então, consequentemente, a globalização ela facilita, como a gente está aqui agora falando através da internet e outras tecnologias, mas também ela permite vetores de transmissão. Então, no caso, temos os aeroportos, né? Que no caso aqui eu moro em Guarulhos, tem o aeroporto internacional, e temos no âmbito regional as rodovias, né? Que são vetores, infraestruturas que permite uma propagação maior desse vírus, no caso aqui no Brasil, que já está alcançando quase todas as cidades, as grandes capitais. Isso aí, só gostaria de pontuar aqui, deixar minha solidariedade, né? Infelizmente, o Brasil já está chegando aí na casa dos 12 mil mortos por causa da pandemia do coronavírus. É uma situação muito triste, muito tensa. E aí a gente deixa aqui solidariedade, né? Os sentimentos a todos os familiares aí que perderam. E também o respeito aos trabalhadores que estão na linha de frente aí, né? Enfermeiros, médicos, pessoal de limpeza, pessoal de transporte público, etc., que está na linha de frente desse trabalho de serviço essencial e que estão aí expostos a essa condição aí de combate ao vírus, né? Não, e lembrar que o coronavírus não é uma gripezinha, né? Ela está matando pessoas, como você falou, chegou a 12 mil mortos. Nos últimos 2 dias morreu mais de 1.400 pessoas desse vírus. E, no caso, as populações mais vulneráveis que estão mais sujeitas a ter óbitos nesse coronavírus. Isso, exatamente. E aí, esse não humano, que é o vírus do coronavírus, ele impactou toda a nossa vida, né? E aí, aquela panaceia da globalização, o mundo não pode parar, tem que se conectar, tem que estar sempre presente, vem um vírus e freou esse processo que parecia ser inevitável, parecia ser infreável. E aí ele trouxe, agora entrando no nosso primeiro tema aí, que é a educação, ele trouxe modificações muito significativas, muito substanciais na questão educacional, né? Pensando aí na rede pública municipal aí, né? A Prefeitura de São Paulo, que é onde a gente dá aula, as aulas tiveram que ser paradas, né? Bloqueadas, suspensas, e aí então foi definido que os alunos vão receber em casa uma apostila, acho que a grande maioria já está recebendo pelo correio, chamada Trilhas de Aprendizagem, e o contato entre os professores e os alunos será mantido pelo Google Sala de Aula. E isso traz diversas questões aí para a gente pensar, né? Uma delas é um problema que agora o coronavírus vai trazendo, vai dando mais luz a todos os problemas que existem na sociedade brasileira. Um deles é a questão do acesso à internet, né? Que isso pode dificultar os alunos de terem acesso a essa plataforma Google Sala de Aula, na qual os professores devem trazer atividades complementares ao conteúdo da apostila. No nosso caso, a gente sempre precisa trabalhar com aquilo que a gente já vinha trabalhando e tentando trazer conteúdos que dialoguem com a realidade do aluno. Então, por exemplo, aqui no Jaraguá, eu pontuo questões relacionadas com o Jaraguá, mudança da paisagem no Jaraguá, questão indígena do Jaraguá, etc., trazendo esses conteúdos complementares para os alunos. E aí...
Você quer complementar Não, alguma coisa? não, essa questão que o coronavírus chegou chegando, né, e acabou suspendendo as aulas. É, algumas pessoas estão fazendo home office, que é o trabalho em casa, que nós também estamos fazendo, Sim, e trouxe várias discussões, né, não só na educação. A prefeitura está tentando tomar algumas medidas aí para poder evitar a propagação. A que está vigente agora é o rodízio, que sobrecarregou o transporte público. Então, segundo o prefeito, é para evitar o lockdown, né? Que seria a medida mais radical no caso de deixar as pessoas confinadas em casa mesmo para evitar a propagação. E teve outras medidas também. A questão, isso também envolve nossos alunos, professores e outras profissões, é a falta de diálogo, né? Então, no caso, o governo do estado e prefeitura tem um discurso de confinamento, de isolamento social, e o governo federal tem o discurso de liberar a economia, porque a economia é mais importante do que vidas. Então, é complicado, porque nossos alunos estão em casas para poder evitar a propagação do coronavírus, tanto para eles como para os seus pais, e tem essa confusão aí na mídia, de governo federal falar que pode sair para a rua e governo estadual e municipal falando que não. Então, agora dentro na escola, né, no âmbito escolar, a questão da internet, que hoje virou algo elementar assim, da vida contemporânea. Se a gente pegar, vou falar a minha idade aqui, tenho 30 anos, a década de 90, a tecnologia era assistir televisão e jogar videogame. E para quem tem essa faixa de idade, assim, igual a minha ou mais, só refletir de quando vocês eram crianças e como que o mundo está hoje, nos últimos 15, 20 anos, como essas coisas mudaram. E hoje a internet se tornou algo elementar na vida de qualquer cidadão. Isso falando brasileiro, né? Então, como que uma criança pode ter acesso à internet, sendo que ela está em situação de vulnerabilidade social? Então, temos que refletir. Hoje, o celular, a internet chegou para ficar. Na minha opinião, a escola terá que tentar agregar essa tecnologia na aula. Acho que não tem como fugir mais disso. Acho que é uma coisa que chegou, na minha opinião, positiva, de você usar o celular e a internet dentro da sala de aula, uma coisa que você dá um pouco de autonomia, se dá mais autonomia para o aluno, ao invés de ficar perguntando só o professor, ele pode ali ter a ferramenta na mão e pesquisar. E também as crianças de hoje, elas têm uma alfabetização digital de celular muito antes da alfabetização das letras. Então, você vê exemplos na sala de aula de crianças do primeiro, segundo, terceiro ano não sabe ler ainda, está em processo de alfabetização, mas já sabe mexer no celular. E no meu modo de ver, isso é algo positivo. Acho que até acelera o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso foi algo atípico, coronavírus, de ter um isolamento social, de não ter mais aula presencial nas escolas, mas é questão de se refletir como que o poder público pode ampliar esse acesso de internet para todo mundo, seja de graça ou seja com custo mais baixo. Isso, e aí, então, essa mudança, e a gente já está até aqui a discussão pensando um pouco no pós-pandemia, ou pelo menos no retorno, né? Que dizem que a pandemia, a tendência é que ela seja intermitente até que você tenha aí uma vacina ou um remédio. Mas aí, então, a gente tem que pensar um pouco como que é esse retorno, esse possível retorno à sala de aula, ele vai trazer aí umas questões que chegou uma hora de você trazer a questão do ensino híbrido, onde você misture internet, você misture o aluno tendo contato na sua casa, com texto, com vídeo, com alguma coisa que o professor indicou para ele, e trazendo a questão na sala de aula para discussão, debate, produção de alguma atividade, de algum trabalho, etc. Então, por isso que a gente pontua já essa necessidade de você ter um projeto de desenvolvimento de ampliação da internet, quem sabe questão de fornecer tablet para os alunos, etc. Porque o que eu vejo aí é que metodologias ativas e o ensino híbrido vão ganhar um grande impulso a partir desse momento que
o coronavírus veio e radicalizou a questão de você não ter mais a aula presencial. E a tendência, pelo menos nos próximos 1 a 2 anos, pelo que a gente vê, é ficar essa coisa intermitente. Retorna a sala de aula, retorna a questão de quarentena, porque o vírus, a gente não ainda tem, é um vírus desconhecido, como ele age, se age só no pulmão, há estudos que ele pode agir também em questões neurológicas, e como você não tem ainda um remédio, o desenvolvimento de um remédio leva tempo, o desenvolvimento de uma vacina leva tempo, então, essa ideia de a normalidade, vamos voltar ao que era, isso não vai ocorrer. Acho que a gente está vivendo, acho que é importante pontuar isso, um momento mesmo de transformação da história. E aí eu vou pontuar aqui uma leitura que eu vi da professora Lilia Schwartz, historiadora, que ela pontuou o seguinte: o historiador Eric Hobsbawm colocou que o século XIX ele acabou durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, em vez de você analisar um século fechado, 1901 a 2000, ou agora 2001 a 2012, a 2020, não. A gente tem que analisar o processo. Então, essa questão da tecnologia, da globalização, etc., é um processo que vinha principalmente da década de 70 para cá, e hoje a gente está vendo, graças ao coronavírus, o fim disso. É o fim desse momento histórico, e o que vai surgir depois disso a gente precisa criar. A história é uma construção humana, né? E aí, a gente trazendo para a educação, só para concluir, a gente precisa, acho que é um bom momento para a gente enterrar, em definitivo, a chamada escola tradicional, que eu nem vou apontar a escola arcaica, porque tem coisas tradicionais que são interessantes. Mas essa ideia de você renegar as tecnologias, renegar a questão da internet, metodologias ativas, etc., não, acho que o coronavírus vem pontuar isso pela mudança radical que ele trouxe de barrar a aula presencial. Então, mas aí, claro, a gente não pode nunca esquecer as desigualdades sociais que tem no Brasil. Por isso, essa necessidade de ter um projeto em que o poder público possa avançar no atendimento dessas demandas que envolvem aí questão de moradia, saneamento básico, acesso à internet, que é um bem, como você bem pontuou, é um bem essencial já nesse momento histórico em que nós vivemos. Não, e essa questão que você colocou da como que vai ser a volta, né? Eu espero que o poder público, isso envolve todos os municípios do Brasil e estados, diálogo com os gestores, com diretores, coordenadores e professores que estão na linha de frente ali no processo educacional. O coronavírus já trouxe já uma cultura de distanciamento. Então, a ideia é você ficar o mais distante possível das pessoas ao andar na rua. E até dos próprios familiares também, porque está evitando-se atualmente reunião familiar no âmbito da vida privada. Então, como que vai ser o retorno da escola frente ainda à existência do coronavírus sem a vacina? Vai voltar Isso. menos alunos? Vai abrir novos espaços na escola, novas salas de aula? Vai voltar a discussão de ter poucos alunos na sala de aula ou vai ficar ainda como está hoje, um número considerável de estudantes juntos no mesmo espaço? Nada contra isso, mas acho que o coronavírus trouxe uma ideia de que temos que ampliar as escolas, no caso, isso envolve contratação de professores, abertura de novos espaços, e também repensar a educação também, né? Por quê? A educação no Brasil nunca, salvo raros momentos, teve uma atenção, mas na maior parte do tempo construíram-se prédios e colocar as crianças dentro. Então, acho que a ideia é você construir novos prédios, mas também amparado nessas novas tecnologias que são coisas elementares atualmente, como a internet ou o computador. Então, agora, como que, uma discussão aqui que a gente vai começar, como que vai ser essa aula remota, né? Essa aula digital, né? Não como é útil, porque é uma pandemia, mas como que vai ser no processo de retorno. Porque, assim, eu acho que a gente vai ter que pensar os tempos da escola, essa ideia de 50 minutos,
sala de aula fixa com as crianças, no mesmo espaço, como que vai ser pensado essas coisas daqui para frente? Como que vai ser essa criança estudar em casa? O professor vai fazer videoaula ou não? Eu creio que não. Você pode falar melhor agora, que a ideia é você dar ferramentas para os alunos estudarem em casa, buscar uma autonomia de estudos. Não o professor fazer um videoaula para o aluno ficar vendo você falar durante uma hora. Tá reforçando a prática escola tradicional. A ideia é você dar esses subsídios para estudar em casa, como internet, computador, tablet, o notebook, com a internet, claro, mas na busca da autonomia desse estudante, na busca do conhecimento. Então, eu estava até pensando, a gente vai, que nem na prefeitura, para quem não sabe, a prefeitura de São Paulo é 25 horas com o aluno, sala de aula. Será que vai ser mantido com essas novas tecnologias, esse mesmo número de aula presencial, ou será que vai ter 20 horas aulas com o aluno e 5 horas aulas de pesquisa em casa mediante internet? Acho que os professores que estão nos assistindo, acho que seria legal pensar nessas discussões aí, como que vai ser o pós-pandemia e como que vai ser a aula no retorno, né? Pensando nessas novas modalidades. A nova configuração da escola. Então, e aí a gente abre uma oportunidade, uma janela de oportunidade para uma demanda histórica, que é a redução de alunos em sala de aula. A gente tem duas questões aí. Uma, que é essa questão do distanciamento social, de reduzir a aglomeração, que, como eu já pontuei aqui, provavelmente isso terá que ser algo intermitente. Já está acontecendo no mundo, né? Alguns países relaxaram a questão da quarentena, depois voltaram, etc., e o isolamento social, e tem a própria questão demográfica do Brasil. Hoje, os casais têm uma quantidade menor de filhos, então você tem uma quantidade menor de jovens. Então, essa geração que está aí, ela tem há uma chance do país oferecer a ela uma educação de qualidade superior a que as outras gerações tiveram. E aí, no meu ponto de vista, né, entra essa questão de ampliar ensino híbrido, metodologias ativas, reduzir a quantidade de alunos em sala de aula, pensar essa questão dos tempos, o professor ter mais tempo de estudo e preparação de aula, porque aí entra essa questão do ensino híbrido, você preparar esse conteúdo prévio para que o aluno tenha a autonomia dele de desenvolvimento, de aprender a aprender, né? O tal do aprender a aprender. E na sala de aula, ter a questão do debate, do diálogo, que são essenciais para você ter aprendizados significativos, né? Não aquela velha história da pessoa falando, e o aluno ali passivo, só escutando. E deixar claro que... deixar claro que essa ideia de um ensino autônomo em casa não vai contra a ideia de socialização das crianças, até porque eu estou falando aqui, mas não defendo totalmente o ensino em casa. Acho que tem que ter uma coisa híbrida, umas aulas presenciais na escola, porque o processo de socialização também é importante. Lembrando que a sala de aula é um ambiente de conflito, né? Então, não estou falando no âmbito da violência escolar, mas estou falando do conflito de ideias, né? Então, ficaria os próprios estudantes. Por mais que eles moram próximo do outro, mas eles têm visões de mundo diferentes. Então, você colocar um termo para o debate, você vai perceber que eles têm opiniões diferentes uns dos outros, apesar de morarem no mesmo lugar e terem a mesma idade. Isso também envolve também o professor e a professora. Então, a ideia de ter a aula presencial é primordialmente a ideia da socialização entre os estudantes e professores, que no caso essa, para mim, modo de ver, é a essência da escola, né? O encontro de pessoas. Isso. E aí, uma outra coisa que é importante pontuar que é importante que a prefeitura, o Estado aí amplie a questão da formação dos professores também indo nessa direção, de entender as novas tecnologias, porque não é a panaceia da nova tecnologia, mas o professor tendo o domínio desse material, dessa ferramenta de trabalho, ele pode ampliar a sua aula e as suas questões pedagógicas. Então, é essencial o quê? Ter a formação contínua e também, no caso dos cursos de formação de professora, a formação inicial
com esse tipo de tecnologia também, que acho que é algo que o coronavírus colocou isso como essencial daqui para frente, né? Não, A e questão da pandemia. dá até para, como tema de aula, assim, de discussão, pedir para os alunos pensarem como que deveria ser organizada a cidade, né, pós-pandemia, né? Porque a gente falou no hábito escolar que é a nossa realidade de ampliação de escolas e diminuição de alunos em sala de aula, para poder evitar, no caso, a propagação do vírus, né? Mas também você pode ampliar esse debate para a questão do transporte público, né? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, tem poucos quilômetros de metrô. Então, isso também causa um acúmulo. Então, pode ser uma nova bandeira de movimentos para ampliação do serviço público de transporte, criar mais conexões de metrô, da CPTM, por exemplo. Então, dá para ampliar essa discussão do coronavírus, não somente a escola, mas todos os setores de uma cidade, para poder evitar o maior acúmulo de pessoas. Sim, a questão da moradia também, né? Que a gente vai falar um pouco na questão do território. E aí, agora a gente entrando no segundo tema, que é a geografia, que a gente já falou e vamos continuar falando dela um pouquinho mais. E a gente falou da educação, mas a gente precisa também ter um pouco de noção qual é a formação. Essa educação está formando para quê? E aí a gente tem que pensar como é a situação hoje do Brasil na questão do mundo do trabalho, por exemplo. Hoje, infelizmente, a maior parte dos empregos do Brasil está distribuída no setor de serviços. Quando eu digo infelizmente, por quê? Porque é um setor onde a rotatividade de emprego ela é maior, a qualificação que exige do trabalhador é menor e, por isso, os salários acabam sendo menores também. E aí, para exemplificar, vou falar aqui algumas marcas. LG, Samsung, Motorola, iPhone, isso são marcas de celular, marcas de carro, Fiat, Volkswagen, Honda, Toyota. Aí uma outra marca chinesa, Huawei, que está tomando conta agora do mercado. O que mais? Tem Jack a Motors, Jack Motors, Share. o WeChat, o próprio Facebook. O que eu estou falando? Essas marcas, alguma delas é brasileira? Não. Infelizmente não. São marcas chinesas, japonesas, da Coreia do Sul, da Europa ali, Itália, França, Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Que o tipo de emprego que esses países demandam faz com que puxe a educação para um nível maior. Então, infelizmente, o mundo do trabalho brasileiro, ele não demanda um tipo de educação onde o centro seja a criatividade, a autonomia, o fazer, o resolver problemas, etc., por conta própria e tudo mais. E isso tem a ver com, infelizmente, a desindustrialização que o Brasil vem passando desde a década de 80, e aí esse predomínio do setor de serviços. Então, a gente falou dessa questão mais funcional da educação, mas ela precisa estar atrelada a um projeto de desenvolvimento nacional mesmo, projeto que envolva o quê? Você reindustrializar o país, você ter uma faixa de empregos que demandem um trabalhador que tenha autonomia e tudo mais. Mas aí, o nosso sentido, é claro, não é só formar um trabalhador qualificado, mas também um cidadão que saiba lutar pelos seus direitos. A gente pode pensar, hoje, por exemplo, está fazendo 42 anos das greves da década de 70 lá no ABC. Vamos puxar um pouco esse período histórico. O Brasil começa a se industrializar ali de 30 para frente. Vargas, depois de Juscelino Kubitschek, década de 50, o Vargas faz as bases, o Juscelino Kubitschek começa a industrialização, e aí a gente chega até a década de 70, que apesar do golpe, a ditadura ainda continuou fazendo um projeto desenvolvimentista mais conservador. Mas isso demandava o quê? Um trabalhador mais qualificado. Então, ter um curso técnico no Senai, etc. E isso propiciou o quê? Uma certa melhoria de renda desses trabalhadores, mas também uma organização no seu local de trabalho, tendo um emprego fixo, tendo ali demandas coletivas. Isso, por exemplo, na década de 70, você tem o surgimento do Lula nas greves do ABC, etc. Então, o que a gente está colocando é o seguinte,
é importante sempre relacionar a educação com esse mundo do trabalho que, inevitavelmente, a educação atende, pensando no sistema capitalista em que a gente vive. E aí, infelizmente, eu falei aqui as marcas, nenhuma brasileira. Então, infelizmente, nesse momento histórico em que nós vivemos, o Brasil não demanda um tipo de educação que leve à autonomia, ao desenvolvimento, à criatividade, porque o seu mercado de trabalho, o seu mundo do trabalho, ele ainda é muito fechado e ele está muito localizado nesse tipo de emprego que eu falei, dos serviços, que tem essa característica de intermitência, baixo salário, demanda baixa qualificação, etc. Então, acho que é um problema aí logístico, um problema de desenvolvimento que o Brasil tem e que a gente poderia pensar isso num projeto, e esse projeto, claro, envolve a política, né, a questão política. Não, e também temos a tendência a achar que a escola é uma ilha, né? Uma coisa à parte, mas a escola é uma extensão da sociedade. Isso que você falou é importante porque, pensando nas empresas brasileiras que têm expertise, temos a Petrobras, vai. Mas a Petrobras ainda é uma empresa que extrai uma matéria-prima. Então, de fato, é uma commodity, apesar de ela ter uma grande expertise. Então, se nós formos observar historicamente, o Brasil ele se desindustrializou muito. Voltou? Travou. Aqui Voltou aí? voltou. Aqui também. Então, se a gente for observar historicamente, voltando ao raciocínio, o Brasil se desindustrializou muito rápido, se tornando um país de serviços muito antes do que a Europa e os Estados Unidos passou. Então, isso claramente interferiu na educação. Por quê? Porque, como o Henrique falou, se nós não somos desindustrializados, isso não interfere na qualificação desse estudante e, consequentemente, vai interferir na sua autonomia futura. E se a gente observar a produtividade do trabalhador brasileiro é baixa em relação aos países centrais do capitalismo, como o Henrique falou. Outra questão, voltando a falar de Brasil, né? É de suma importância o Brasil passar num projeto de Estado de pensar em ter uma marca de carro própria, por exemplo. Então, a China, até a década de 70, era um país com altos níveis de desigualdades. Passou 50 anos quase, e a China hoje é a segunda economia mundial com tendência a superar os Estados Unidos, porque ela investiu pesadamente no seu setor produtivo industrial. E se nós ficarmos para trás, que a tendência é essa, se nós não mudarmos de rumo, a tendência é que a gente saia das 10 primeiras economias mundiais. Então, o Brasil, apesar de tudo, ainda é a oitava economia mundial, mas ele está muito aquém de uma produtividade chinesa ou americana. E aí, pensando na China, na geografia, é bem provável que a China, pela estrutura que o seu estado está montado, aí tem 97 empresas públicas que dinamizam a economia chinesa, é bem provável que a China vai ser a primeira a conseguir sair da crise e da recessão, da depressão que é inevitável de acontecer por causa da parada da economia. Mas como você tem um estado chinês desenvolvido ali com projetos de médio e longo prazo, a tendência é você retornar para um crescimento mais rápido, né? Não, e que nem hoje a liderança econômica mundial e militar ainda é dos Estados Unidos. Mas numa crise como essa mundial, que é a pandemia, quem está dando respostas positivas de combate a isso é a China. Então, os Estados Unidos está com 70 mil mortos em seu território. Então, apesar de ter uma economia de ponta, mas não conseguiu enfrentar como se deve enfrentar uma pandemia. Chegou-se até a questionar o modelo de sistema de saúde americano. Então, os países que precisam de insumos e de equipamentos para proteger sua população dessa pandemia recorrem a quem? A China. Então, a China hoje fabrica EPIs, equipamentos hospitalares, fabrica respiradores, testes rápidos para a detecção do coronavírus.
Então, a China, hoje, é a quem os países estão procurando para poder enfrentar essa pandemia, porque ela tem know-how para isso. Tem know-how. Haja vista que, apesar de ter uma população de 1 bilhão de habitantes, ela conseguiu focalizar o vírus e disseminá-lo. Apesar que surgiu notícias ontem, antes de ontem, de que voltou a ter pessoas infectadas, mas já foi detectado e essa pessoa já foi isolada. Então a China está dando respostas a nível mundial para essa pandemia. Isso. E aí, a gente está indo nessa dialética, pensando no mundo, pensando no local. E, claro, a gente fez esse diagnóstico em relação à educação, mas a gente tem que ir para a sala de aula, nosso trabalho. E também temos agora o trabalho aqui virtual para apoiar aí os alunos nas atividades. E aí é importante, então, a gente falar um pouco, rapidamente, aqui dos nossos projetos que a gente desenvolve eu na MF Estação Jaraguá e o professor Douglas na MF Schiller Gil. Porque, claro, a gente, infelizmente, tem toda essa condição que a gente falou da educação, mas há uma necessidade de, sim, oferecer aí às classes populares uma educação de qualidade e um ótimo caminho para isso é dialogar com a realidade que se tem no território, no entorno da escola. Então, aí eu vou falar um pouco do projeto aqui, e aí o Douglas fala do projeto dele em seguida. Tudo bem? Pode, claro. Eu só tenho uma pergunta só, antes de você começar a fazer o seu projeto, relacionado ao seu projeto mesmo. O quão é importante, no caso, você que cresceu no Jaraguá, o quanto isso ajudou a você a definir os roteiros, o que visitar, o que não visitar, que questões levantar, o que influenciou você crescer lá, os lugares que você ia no seu projeto, porque eu lembro que você queria escolher MEF Estação Jaraguá bem antes do concurso. Então, sim. Por que você escolheu o Jaraguá onde você mora, onde cresceu, e como isso influenciou nos seus roteiros com as crianças? Essa é a pergunta. Ótimo. Então, sim, a classificação no concurso permitiu que eu escolhesse aí a MF Estação do Jaraguá, e porque eu moro no Jaraguá desde sempre. Então, tenho 33 anos, moro aqui desde sempre. E então vejo e acompanho todas as transformações que acontecem aqui nesse território. E aí aqui a gente já está imbricando geografia e o território, os territórios, né? Vamos colocar um S aí, porque a gente vai falar aqui de 2 territórios diferentes, mas que tem similaridades, não, como é que é a palavrinha? Similitudes, né? Isso, essa palavrinha que escapou da boca aqui. E aí, então, eu sim, já tenho essa questão afetiva com o Jaraguá, né, meu local de moradia, conheço aqui diversos locais, o Pico do Jaraguá, que é um parque estadual muito famoso, o Pinheiro d'Água, que é outro parque que tem aqui próximo. E aí, então, ao escolher a MF Estação Jaraguá, eu já tinha essa ideia de desenvolver esse projeto, que eu dei o nome de Território Jaraguá. E aí, a partir de 2018, eu comecei a desenvolver esse projeto com os alunos dos sextos anos. Vocês podem até ver que aqui na lousa está anotado aqui alguns roteiros que foram desenvolvidos, seja em 2018, seja em 2019, que eu pretendo fazer um vídeo aqui na lousa depois para mandar para os alunos que agora eu dou aula os novos sextos anos. E a ideia é o quê, então? É trabalhar questões que você tem no território, fazendo roteiros pré-definidos, com questões que você tem que pontuar relacionado ao conteúdo que é trabalhado na sala de aula, né? A questão do espaço geográfico, a questão do lugar, a questão do território, a questão da paisagem. E aí sempre, como a gente é partidário aí do Milton Santos, né? Visando trabalhar as potencialidades. E aí, uma grande influência do meu trabalho tem 2. Uma que, em 2016, quando a gente estava estudando para o concurso, eu vi um projeto chamado Aula Pública. Esse projeto ganhou, acho que, o 2º prêmio Territórios. E ele tinha esse esquema, é um professor ali do Bexiga, da rede pública municipal, que saía com os alunos pelo território ali da escola dele. Falei, pô, é isso que eu quero fazer. E aí, conseguimos passar no concurso, e aí comecei a desenvolver, então, em 2018, o projeto Território Jaraguá.
Então, a gente fez vários roteiros aí. Fomos no Jardim Bandeirantes, que é o bairro no entorno da escola. Fomos no Céu Vila Atlântica. Fomos também no centro do Jaraguá, até o Parque Alcides Mota. Fomos no Pico do Jaraguá, que é o roteiro mais significativo aí, que tem toda uma questão ali da história do Brasil, a questão indígena, que você tem as aldeias ali ao redor, você tem a questão do bandeirante que ocupou aquele lugar, invadiu aquele lugar, atacando os indígenas. O Jaraguá, por exemplo, foi o primeiro lugar no Brasil onde se descobriu ouro, ali para o século XVI, mais ou menos. E aí você tem também do lado da escola a estação de trem de Jaraguá, a linha 7 Rubi, que é a antiga São Paulo Railway, e que trazia o café de Jundiaí, interior de São Paulo, até o Porto de Santos. Então você tem aí uma outra parte da história. Tudo isso aqui, aí eu entro para falar a segunda inspiração para o trabalho, que é o chamado território de interesse da cultura e da paisagem, que está nos artigos 314 a 317 do plano diretor. Mas eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, que é quando a gente for falar dos nossos objetos de pesquisa aí do mestrado, né? Mas aí a ideia básica é essa, mostrar para os alunos, trabalhar com os alunos da MF Estação Jaraguá, essas potencialidades que tem no Jaraguá, para que para que gere aprendizagens significativas, né? Então, que não seja um mero decoreba do conceito, o que é o lugar. Vamos ver o que é o lugar mesmo. Vamos andar aqui ao redor da escola e vamos tentar ver o que é esse lugar aqui, onde vocês residem, onde eu trabalho, né? Então, é basicamente isso. Aí, agora eu vou passar para você com uma questão. Porque, diferente de mim, eu moro aqui e conheço o Jaraguá, né? A MF Schiller-Gil, ela fica na Vila Ed, correto? Correto. E você mora em Guarulhos. Então, gostaria de saber como que foi desenvolver esse trabalho, que você fez uma coisa que é muito significativa, que é se preocupar em conhecer o entorno da escola. Infelizmente, tem boa parte de educadores, professores, ou mesmo gestão escolar, que não tem essa preocupação em conhecer o entorno da escola a qual eles trabalham, né? E isso acaba deixando o trabalho escolar muito incipiente, né? Então, você deu esse significado. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa prévia e como que foi o desenvolvimento e as parcerias aí. Você conseguiu expor na Casa de Cultura da Vila Guilherme e tudo mais. Obrigado pela pergunta. Caminhos da Vila Ed. O projeto tem esse nome, Caminhos da Vila Ed. Primeiro eu quero agradecer quem me ajudou, né, nesse projeto, que é a professora Tatiane, que não está mais na escola porque pediu remoção. A Márcia Dalgise, que é professora de História, que também pediu remoção. A Érica, que também é de História e continua lá. E a Luciene, que é professora da Sala de Recursos. E as ATEs Nilza e Cássia. Agora, respondendo a sua pergunta, como você mesmo disse, eu moro em Guarulhos. E eu escolhi a MF Schiller-Gil basicamente pelo Google Maps. Tracei uma distância de casa até a escola e verifiquei que essa escola era mais perto e de fácil acesso, e escolhi essa escola. De fato, é um desafio você ir trabalhar no lugar e com uma ideia de ser com as crianças e você não conhecer o lugar. Então, foi perguntando para as crianças e para os funcionários da escola, principalmente as ATEs, a Cássia e a Nilza, que lugares nós poderíamos ir com as crianças dos sextos anos. Claro que nesse processo eu conversava com outros professores para poder prestar suas aulas, porque eu não fazia esse projeto no contraturno, mas sim dentro do horário de aula. Então, eu tinha que pedir uma prévia autorização para os outros professores para eles cederem suas aulas e para poder sair com as crianças. Eu não vou lembrar de todos os professores que me cederam as aulas, mas quem cedeu sabe quem é e eu agradeço. Então, como que eu delimitava o roteiro? Primeiro eu perguntava para as pessoas onde que dava para ir com as crianças, e eu fiz uma caminhada prévia, marcando no caderno, abri o Google Maps, uma ferramenta excelente para você explorar o território, você traçar um trajeto. Lembrando que o ponto de partida sempre é a escola, e o ponto de chegada também. Então, eu fazia um circuito que começava na escola e tinha que terminar na escola. E nisso, o primeiro trajeto que nós fizemos foi até a Associação Cultural Santo Antônio de Lisboa, que é a antiga quadra da Tonton.
Então, lá uma associação cultural, que também fornece cursos para as crianças, como capoeira, dança, música, e tem festas ao final de semana, fechando a rua. Também fomos visitar a Biblioteca Álvares de Azevedo, uma biblioteca pública. Então, a internet meio que afastou as pessoas da biblioteca, principalmente os mais jovens, mas a ideia de levá-los para poder mostrar que eles podem consultar livros gratuitos, levar para casa, não precisa pagar nenhuma taxa, basta levar apenas o RG por de endereço. Lá também tem acesso à internet, caso você queira fazer algum trabalho. Então, era a ideia de mostrar a biblioteca pública. Depois, fomos na Casa de Cultura, da Vila Guilherme, que lá era uma escola, e lá o principal objetivo dessa visita era mostrar que um local tão perto da escola, cerca de 20 minutos de caminhada, oferecia atividades culturais muito riquíssimas. Então, no dia que nós fomos ver uma peça de teatro com um estilo meio circense. Mas também descobrimos que lá também você pode expor trabalhos diversos. Não precisa você ser alguém famoso, basta você desenvolver alguma arte, ter alguma música, que se você quiser apresentar, você consegue o espaço. Então, eu tenho 2 alunos, o Antônio e o André, que escrevem funk e foram gravar um single lá no estúdio dessa Casa de Cultura. Então, é um local que estimula a criatividade local. Então, se você tem uma ideia, você quer fazer, você pode ir lá e fazer. Então, essa é a ideia. E, por fim, nós vamos visitar o quarteirão imediato da escola, porque a escola, no quarteirão imediato, você vê casas com garagem, de alvenaria, casas bem acabadas, 2 vagas de garagem, portão automático, etc. Mas o público da escola não provém dessas casas. Provém de uma comunidade chamada Barroca, que, no caso, nós visitamos a Barroca, e a ideia é mostrar a geografia na rua. Então, não é um passeio, é uma visita técnica, eu deixo isso bem claro para as crianças, que, assim, não é aquela coisa chata que a gente tem que sair perfiladinho, não pode falar nada, não. A ideia é deixar o máximo de liberdade possível, claro, não atravessar a rua correndo, essas coisas básicas, mas, assim, ir para a rua e sair um pouco do livro didático, sair um pouco do caderno, sair um pouco da lousa. Então, vamos aqui discutir a paisagem na rua. Então, o paisagem geralmente está no livro didático, aquilo que nós vemos, aquilo que os olhos abarcam. Mas a paisagem é muito mais complexa que isso. No caso ali, você vê tempos diferentes, casas novas com casas antigas. Vimos o processo de verticalização do bairro, surgimento de edifícios, pouca ausência de terrenos baldios. Vimos casas que não tinha garagem, que tinha muros baixos. Então, são casas de uma São Paulo, de um tempo passado, de pessoas que não tinham carro. Então, não tinha necessidade de você construir garagem. Vimos também, no caso, falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto. Então, a ideia é mostrar para as crianças e tentar compreender por que tem esgoto a céu aberto em certos lugares e outros não. Não é um dado natural. A gente tem que complexizar esse fator e tentar relacionar com o tema da geografia. E no caso, eu vou perguntar e já vou respondendo e você já complementa depois, com essa ideia, voltando ao coronavírus também, né? Como que vai ser as saídas técnicas pós-coronavírus, né? E é uma coisa que a gente tem que refletir. Por quê? Porque se a ideia é você evitar o isolamento, como que você vai continuar um projeto que necessariamente tem que ir para a rua? Eu vou tentar responder aqui, mas é claro que isso pode mudar ao longo do tempo, mas é uma resposta que me veio à cabeça nesse exato momento, que é o quê? A geografia tem que ser necessariamente você ir no seu objeto de estudo, você ir no lugar, no espaço, no território, e você andar no espaço. Não tem como você aprender geografia somente no gabinete. Então, esse projeto necessita você ver o espaço. E como que você vai propor ideias novas, sendo que você não conhece o lugar, você não visita? Então, podemos criar métodos de distanciamento na caminhada. Não sei como, mas é uma coisa que a gente pode refletir agora. Mas
é uma condição essencial você sair na rua para poder aprender geografia, não tem como. Então, nós teremos que inventar novos métodos de saída para evitar aglomerações, mas mesmo assim sem evitar de sair, continuar saindo. Então, a ideia de você refletir o Exatamente. espaço, como que você vai refletir o espaço se você não vai lá com as crianças? Então, eu defendo que, mesmo pós-pandemia, na volta da aula presencial, a gente continue saindo, mas pensar novas formas de evitar aglomerações, por exemplo. Sim, Desculpa, tem a... Pode falar. desculpa aí, só para quem pretende fazer isso com as crianças, de sair da escola e fazer uma caminhada na rua, claro que tem que ter muito apoio da escola, dos professores, dos colegas de trabalho, mas não é algo complicado, é questão de você pegar e ir. Então, claro que você vai recomendar as crianças, no atravessa a rua correndo, sempre no verde e tal, não se distancie do grupo, mas eu acho que a ideia é você pegar e quanto mais professores forem com vocês nessa caminhada, melhor. E se os pais quiserem ir com vocês, melhor ainda. Sim, Melhor já pais porque, já foram já em saídas comigo e foi muito importante. porque, no caso, muitos roteiros que eu pensei no dia foram revisados no próprio trajeto e ampliados. No caso, quem me ajudou muito nisso foi as ATS Nilza e Cássia, que elas são moradoras do bairro, e no trajeto elas que ampliaram o roteiro. Elas são moradoras de lá há muitos anos, não sei quanto tempo, mas há muitos anos, e elas, por conhecer muitas pessoas, facilitou de adentrar em vários lugares. Então, quanto mais pessoas irem com vocês e moradores, melhor ainda. Se for o pai das crianças, melhor ainda, porque os pais das crianças, no caso, vão te ajudar muito nesse processo aí. Sim, isso Desculpa é aí. super importante. Bem, são reflexões que a gente vai ter que fazer no retorno, porque a saída pedagógica, a saída técnica, ela é essencial no nosso trabalho, né? E Faltou um aí, agradecimento só ao professor Tiago, que no caso aí tem o projeto de voz ativa estudantil na escola, tem eu leio. uma ideia de imprensa, e, e os alunos, alguns alunos que eram do projeto também faziam parte do projeto Camisa Village e levava gravador. Então, alguns dos nossos roteiros, eles entrevistaram pessoas que, não sei se está publicado ou vai publicar, mas são entrevistas dessas saídas. Então, também o Thiago fez parte desse projeto. Não que ele saiu todas as vezes com a gente, mas foi um diálogo de projetos aí, vai. Isso. Então a gente está chegando aqui 1 hora. Vamos. A gente agradece aí vocês. Falta aí mais 20 minutinhos para encerrar a live. Fica aí que a gente vai indicar uns livros, uma leitura aí interessante para vocês aí aproveitarem esse isolamento social, que infelizmente não é todas as pessoas que podem fazer, porque tem a questão da moradia precária, tem a questão da renda, da necessidade de ir atrás de renda, etc. Aí, colocando aí, ó, deixe suas perguntas e comentários. Muito obrigado aí pela participação. Eu acho até que a gente, como a gente está com pouco tempo, você quer falar do. Essa questão que você pontuou é o seguinte: eu acho que entra naquela necessidade de diminuir a quantidade de alunos, né? Acho que, infelizmente, a gente vai ter que ajustar isso. Já cheguei a sair com 30 alunos na rua, hoje acho que vai ter que ser limitado a 15, etc. Vamos ver, é uma situação, mas é essencial continuar as saídas pedagógicas, porque elas tornam o trabalho e o conteúdo de geografia muito mais significativo, né? E aí, vou falar aqui rapidamente do objeto de mestrado, você fala um pouco do seu, a gente vai falar aqui dos comentários que está rolando aí, que a galera pontuou, para a gente poder finalizar a nossa live. Então, o meu objeto de pesquisa de mestrado, ele é o território de interesse da cultura e da paisagem. Que ele é o quê? É um instrumento jurídico que está contido no plano diretor, nos artigos 314 a 317, que ele é fruto da luta social de diversos movimentos, né? Que existe aqui no território aqui nosso, Jaraguá, Perus, Anhanguera, você tem, principalmente em Perus, a galera envolvida com o movimento da fábrica, o Mário aí, um abraço para o Mário e para a Regina que estão aí acompanhando a live, que é pela reapropriação da fábrica, e para além disso, esse movimento ali em 2013 começou a trabalhar com o território, partindo aí do Quilombaque,
saudoso José Soró, que felizmente faleceu no passado, a galera do Quilombac, Almir, que estudou com a gente lá no Instituto Federal, de pensar o território e pensar o desenvolvimento para além desse desenvolvimento tradicional, que é pautado no carro apenas, né? Eu Então, o tenho desenvolvimento... uma pergunta. Posso Pode fazer? falar? Pode. No caso, o TICP, Território de Interesse da Cultura da Paisagem, está no plano diretor, mas é uma política pública tradicional, que vem de cima para baixo, como se construiu a política pública brasileira, ou ela é uma política pública pauta a partir dos moradores dessa paisagem, desse local? Como que é, qual que é o ponto de partida desse instrumento jurídico que é o território de interesse da cultura da paisagem? Tá, é importante essa questão que você pontua, que o TICP, ele tem essa característica de vir de baixo, ele veio dos movimentos sociais. Então, aqui no nosso território noroeste, o movimento de reapropriação da fábrica de cimento, e no centro da cidade, o movimento Cine Belas Artes, que, lutava contra o fechamento aí do Cine Belas Artes. Então, durante as audiências do plano diretor, né, 2013, na época quando o Haddad era prefeito, Nabil Bonduque, vereador, era o relator do plano diretor, esse modelo de trabalho, essa ideia do TICP, ela foi incluída no relatório aí do relator e acabou sendo aprovado. Falta agora a regulamentação, né? Mas é um instrumento potencialmente aí muito inovador de trabalhar agora essa questão do meio ambiente. Aqui no território noroeste, a gente tem a luta dos Guaranis aqui do Jaraguá, que ganhou o mundo aí numa luta contra a construtora Tenda, que deseja construir uma quantidade enorme de prédios ali do lado das aldeias, desrespeitando diversas legislações de diálogo com a aldeia, não teve impacto na zona de amortecimento do Pico do Jaraguá, etc. Mas a mobilização dos Guaranis conseguiu, até o momento, barrar essa construção. Então, é uma questão que o próprio coronavírus coloca. O mundo já está discutindo isso agora. Tem a ideia do Green New Deal, ou seja, você tem um desenvolvimento baseado na preservação do meio ambiente, numa mudança tecnológica, sair da questão da dependência do petróleo e ir para as tais das energias limpas, eólica, solar, etc. E aí eu vejo o TICP, pensando aqui nessa questão regional, com uma potencialidade muito significativa de trazer essa questão para cá, um local periférico da cidade de São Paulo, com diversos problemas, questão de moradia, você tem diversas pessoas com moradia precária que hoje estão aí tendo grande dificuldade por causa da questão do coronavírus, porque não tem a sua renda garantida, porque esse governo federal que está aí não paga os R$ 600 logo para essas pessoas terem a possibilidade de uma renda básica mínima, etc. Não, então, só um adendo só. Você falou dessa questão da moradia precária, e no caso, você mora na Vila Aurora, né? E a Vila Aurora não existe no mapa oficial da prefeitura. Existe como subprefeitura do distrito de Jaraguá, Taipas, certo? Então, no caso, Jaraguá. Pirituba, Jaraguá. E onde eu trabalho também, na Vila Ed, não existe, é apenas como distrito da Vila Medeiros. Então, cabe uma diferenciação aqui, que seria moradia irregular e clandestina, né? Porque a moradia irregular, o poder público tem até o sorte de conhecimento que ela existe. E a moradia clandestina, o poder público não conhece ou finge que não vê, e que, no caso, o coronavírus trouxe à tona aí. Essas moradias. Sim, e aí entra a questão do atendimento dessas pessoas, né? Porque aí ela não existe oficialmente e fica à margem de ter um atendimento, um auxílio, uma assistência que ela está necessitando nesse momento, né? E aí, por isso que é importante a questão dos grupos que atuam no território, né? Que daqui a pouco eu vou indicar aqui para a galera que está vendo a live aí, 2 grupos importantes aqui que atuam no território, então, tendo um trabalho muito importante nesse momento. Então, para a gente dar uma encaminhada, gostaria que você falasse um pouco do seu objeto aí de pesquisa, que é o aeroporto de Guarulhos,
que traz uma questão aí do federalismo brasileiro que é muito significativa, né? Porque o aeroporto de Guarulhos ele é de responsabilidade do governo federal, então a prefeitura não pode decretar o fechamento dele, mas ao mesmo tempo ele é um vetor de contaminação do coronavírus pela questão das viagens, né? Então gostaria que você comentasse aí um pouco isso, e como que isso agora você vê o andamento da sua pesquisa também, com essa novidade aí que o coronavírus, o não humano, né, do Bruno Latour, traz a sua pesquisa. Primeiro iniciar falando da questão operacional, né? Isso para quem está fazendo pesquisas múltiplas, no caso, como nós somos geógrafos, também o coronavírus atrapalha o trabalho de campo. Então, você que pretende entrevistar alguém ou visitar algum lugar, o coronavírus te impede a fazer isso. Mas, voltando à questão da pesquisa, a minha ideia não é para o aeroporto fechar, nem para o aeroporto ir embora, longe disso, até porque o aeroporto gera empregos no âmbito local aqui da cidade. A ideia é trazer uma discussão do aeroporto, até porque o aeroporto é uma infraestrutura que tem um objetivo primordial, que é transporte de passageiros, por via aérea, obviamente, mas como que o aeroporto poderia ser integrado à cidade? Então, temos nas adjacências do aeroporto moradias precárias, do lado do aeroporto. O aeroporto também tem uma questão ambiental, que houve o desvio do rio Baqueri do Iguaçu para a construção do aeroporto, provocando enchentes no bairro de São João. Então, temos que pensar a estratégia do aeroporto ser mais integrado à cidade. Então, você falou da questão territorial. Agora, relacionando de novo ao coronavírus, Guarulhos defende o isolamento social, a professora defende, só que nós temos aqui o aeroporto, que é uma porta de entrada do mundo. Então, que o prefeito não tem poder sobre esse objeto técnico, o aeroporto. Ele tem que pedir autorização federal. E, para complicar a situação, o aeroporto é uma concessão. Então, era do poder público, agora pertence a uma entidade privada. Então, Guarulhos, enquanto município, enquanto uma entidade territorial, não tem poder algum sobre esse território. Então, acaba ficando sujeito à entrada de pessoas com potencialidade de transmissão do vírus. Também temos aqui na cidade as rodovias federais, como Fernão Dias e a rodovia Presidente Dutra, e temos a Ayrton Senna, que é uma rodovia estadual, e futuramente o Rodoanel poderia abrir de fato aqui na cidade. No caso, o aeroporto trouxe desenvolvimento, as rodovias também trouxeram desenvolvimento. Só que numa questão como essa, de crise sanitária, o poder local não tem poder de nada sobre essas infraestruturas. Tem que conversar com outros entes federativos, no caso, outra unidade territorial, que é a União. Então, e no caso, só desculpe te cortar, mas a conversa aí é difícil, né? Com esse governo federal aí, a conversa, independentemente da sua questão ideológica aí enquanto prefeito, dialogar com quem não quer dialogar é difícil, né? Não, esse governo aí, acho que é difícil você encontrar um aspecto positivo no enfrentamento dessa Covid. Acho que é inexistente algo positivo desse governo. Então, inicialmente ele queria dar R$200 de auxílio emergencial, a oposição foi lá, conseguiu aumentar para R$600, sendo que o certo era oferecer um salário mínimo. As filas da Caixa Econômica Federal estão cada vez maiores, os auxílios demoram de sair. Sim, então, isso é vergonhoso, né? Como que século XXI você não consegue pagar rapidamente às pessoas um auxílio tão urgente e necessário, né? E a Caixa, que tem tantos fundos aí, de FGTS, a própria conta dos usuários do banco, é um banco que financia moradia, é um banco que tem dinheiro e não consegue desenvolver um aplicativo decente para as pessoas usarem. Então, isso é algo inadmissível. E é importante a gente pontuar de quem é a culpa disso, né?
que não tem essa de que a culpa não é do presidente, né? Agora a culpa não é do presidente, é ele que tem o poder da caneta e de mandar nesse tipo de política pública, de acelerar, de pressionar o presidente da Caixa. Então, claro que a culpa desse atraso dos R$ 600 é do senhor Jair Bolsonaro. E deixar bem claro que esse governo usa como desculpa que não esperava que o coronavírus chegaria aqui no Brasil e que foi pego desprevenido, isso é uma tremenda mentira, porque nós poderíamos ter comprado respiradores bem antes desse aumento de preço, poderíamos comprar EPIs, poderíamos comprar reagentes químicos para testar o Covid nas pessoas. Tempo não faltou para se preparar para poder enfrentar. E com isso, nós estamos comprando respiradores. E agora que entra a questão do livre mercado, de leva quem paga mais. Então, o Brasil, por ser um país periférico do sistema capitalista, não tem como competir com os países centrais na compra de respiradores da China. Claro que foi desenvolvido respiradores aqui internamente de maneira mais barata, mas as tecnologias usadas na China para a fabricação de respiradores está muito avançada do que nós podemos produzir aqui. E, além do mais, nós não temos os insumos necessários para construir o respirador na sua totalidade. Temos que comprar em outros lugares para fabricar aqui. Então, a culpa é do Jair Bolsonaro de não enfrentar a pandemia como o líder, né? Como as pessoas esperam dele. Está enfrentando como uma brincadeira. Sim. Que é o famoso frase daí. A gente pode fazer um exemplo, a questão da própria crise de 2008, como o presidente Lula enfrentou ela em 2009 e 2010, o Brasil cresceu quase 9%, 7%, se eu não me engano. Agora, a gente tem aí 12 minutos, gostaria de agradecer aí, falta 12 minutos para encerrar a live, fica aí que a gente vai indicar alguns livros, vamos pontuar aqui questões, a galera aqui que está fazendo um trabalho legal aí de ajuda a pessoal que está com dificuldade, pessoas que estão em vulnerabilidade. E aí vou ver aqui os comentários, agradecer aí a presença, quem curtiu aqui, ó, o Mário Bortotto, a Elaine Borbas, Cláudia Machado, o Gilberto, a Michele Guedes, que, diga-se de passagem, é a noiva do Douglas, né? O Lucas Ticone, agradeço aí, galera, a presença de vocês. Silvia Parado mandou uma boa noite aqui pra gente, obrigado, Silvia. O Wagner Rodolfo aí, que a gente conheceu um pouco aqui o território, estuda geografia lá na USP, a gente trabalhou aqui, fez algumas oficinas relacionadas com o TICP, obrigado aí, Wagner, pela presença. O Jailander, a gente vai comentar, fez vários comentários aqui, a gente já vai falar deles rapidamente. Aqui, quando ele falou ótimo livro aqui, era sobre a natureza do espaço, realmente é um clássico aí da geografia, professor Milton Santos, a Luciene, estou aqui, obrigado aí, Luciene, pela presença. E aí... tem uma pergunta interessante aqui do Felipe Sapo, que é o Felipe Cruz, estudou com a gente no IFCP na geografia. E faz a seguinte pergunta: como foi feita a segurança dos estudantes? Por quanto tempo perdurou o projeto? Vou repetir aqui. Como foi feita a segurança dos estudantes? Outra pergunta do Felipe. Por quanto tempo perdurou o projeto? Quais dias foram escolhidos com o final de semana? Então, eu vou começar pela primeira pergunta. Como foi feita a segurança dos estudantes? No caso, toda saída antes tem uma... Não vou dizer regras, mas tem recomendações. Como que nós devemos caminhar na rua para poder garantir a segurança de todos. Então, a gente sempre atravessava no verde, mesmo que não tinha nem... Vamos supor que tivesse vermelho, tivesse nenhum carro, a gente esperava o farol abrir para poder atravessarmos. Sempre andávamos juntos um do outro. Quando o aluno desgarrava, algum professor ia atrás desse aluno para poder trazer para o grupo. Então, a segurança foi mediante recomendações prévias antes da saída. No meu caso... Só pontuando, uma recomendação essencial é não correr. Não pode correr na rua. Não tem... Porque
o correr na rua para ter algum acidente é fácil, né? Então a ideia é essa, e é isso que o Douglas falou, você ter essas recomendações, e claro que é importante pontuar, não ir sozinho, né? Você ir com 15, 20 alunos, ter alguém, no meu caso, diversos roteiros da professora Cida de História que foi, agradeço a ela, o João, a TE, a professora Tati, a professora Cláudia, então sempre ter alguém acompanhando você que vai ajudar, seja na fala, que aí integração, história, geografia, o professor Turlé também foi, agora recentemente. Então, e a Thalita, ex-ATE também, e você ter essa questão com os alunos. Existem questões que são pontuadas que não podem ocorrer na rua. Questão de correr, questão de brincadeiras, de lutinha, etc. Questão de ficar desrespeitando as pessoas que estão passando, isso não pode ter, não pode ocorrer. E aí é sempre bom ter um momento de parada, de lazer, no roteiro que você definiu. Então, ter um momento ali de você ter um lanche, de você ter uma brincadeira, etc. Aí complementa que você ia falar, eu te cortei, desculpa. Não, que isso. Aí ele perguntou aqui também quanto tempo durou o projeto. No meu caso, foi no ano de 2019 que se iniciou. A ideia era continuar esse ano, mas em virtude da pandemia, só na volta agora. O Henrique é mais antigo que o da Vila Ed. E a última pergunta que ele fez é quais dias foram escolhidos, contou o final de semana. No caso, o projeto eu fazia no horário das aulas, durante a semana mesmo. Conversava com os professores para ver se eles cediam as aulas, para a gente poder sair. E no caso também tivemos reposição de greve, né? Então, no meu caso especificamente, não sai nenhuma vez de sábado, nós tínhamos reposição de greve. No seu Henrique, ele pode falar melhor aí. Agradecer a Luana Guedes também, que deu um tchauzinho aqui. A Dani Martinez e a Solange Giannini, que foi a mulher que eu trabalhei no meu primeiro emprego lá no Fórum da Penha, e agradeço a todos do Fórum da Penha que estejam acompanhando também. É isso aí, agradeço aí a Thaisa, a professora Thaisa, que está acompanhando, a professora, a coordenadora da escola, a Lu, também. E aí, na questão no Jaraguá, está aqui marcado, ó, 2018 2019. Eu trabalho esse projeto Território Jaraguá sempre com os sextos anos. Então, em 2018 foram 3 sextos anos, A, B e C. Nós fizemos 6 roteiros. E em 2019, 2 sextos anos. E nós também realizamos 6 roteiros. Eles estão registrados no blog oficinageográfica.com.br, que a gente vai deixar aí depois na página do coletivo. E lá tem como que foi desenvolvido, o que a gente viu, etc. Tem também, em 2018, a gente acabou vencendo o Prêmio Territórios, do Instituto Miotac. Então, tem um vídeo aí registrado falando desse projeto. Foi bem importante ter ganhado esse projeto, esse prêmio, que deu uma visibilidade interessante. E aí isso permitiu que a gente hoje na escola tenha uma parceria com o Instituto Federal, curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal Campus São Paulo, que é a ATICO, né? A Assessoria Técnica para Comunidades Interessadas. Visando o quê? Visando readequar um espaço verde que a gente tem lá na escola chamado Semear. Então, eu consegui essa parceria fazendo o quê? Indo lá, apresentando o projeto Território Jaraguá, mostrando que ele tinha ganhado o prêmio, que ele tinha tido uma visibilidade, e os professores do Instituto Federal acharam interessante e a gente fechou essa parceria. Então, por que eu estou falando isso? É importante o registro do que você faz, a publicização do que você faz, porque falar mal da escola pública é muito fácil. Tem aí a história da mamadeira de piroca, tem a história de que a gente fica doutrinando as crianças, toda essa babaquice aí que infelizmente anda pela rede social e as pessoas acabam acreditando. Então, por isso, quem está aqui na linha de frente, trabalhando, fazendo ali o seu trabalho, tentando trabalhar com os alunos uma educação significativa, precisa, assim, registrar o seu trabalho e publicizar. Aí, vamos encaminhando aqui os comentários. Esses comentários estão aparecendo na tela. Deixa eu fazer um agradecimento aqui, por favor. Pode falar. Desculpa interromper. Você é Michelle aqui, minha noiva. Pelo comentário que ela fez aqui,
falou que a gente é excelentes professores, e que acompanha o trabalho da gente. Obrigado, Michele Guedes. Tem uma pergunta aqui também do Jailander Costa. É o Ele comentário, não sei se fez tem uma dois pergunta. comentários. Vou colocar aqui para a gente dar uma lida. Ó. Uma questão que vocês Brasil, colocaram, eu pelo fato da achei. grande... Peraí, deixa eu ver Ah, aqui. tá. Pode Dá para começar. fazer aqui. Então vai a primeira. Ó, uma questão que vocês colocaram, achei importante: as escolas municipais estaduais estão sem aulas importantes, estão sendo prejudicadas. Alinhado a isso, pensamos na defasagem do ensino público no Brasil, de como a pandemia está prejudicando os alunos e professores. Com isso, a geografia nos auxilia a posicionar-nos em relação e pensarmos nessa globalização perversa que o Milton Santos conceituou. Exatamente, o Milton Santos tem um trabalho muito significativo de valorizar o lugar e o cotidiano, né, combatendo aquilo que ele chamava de globalitarismo, né, essa coisa autoritária da globalização, muito bem aí pontuada pelo Jailander. E aí ele colocou mais um comentário, ó, no Brasil, pelo Não, fato da grande... e antes de Só ler. você... Antes de Fala. você... Ah, tá. Pode ler. Você viu? Só ler esse comentário mais um dele aí. No Brasil, pelo fato da grande desigualdade social, não há como manter aulas virtuais com os estudantes da rede municipal estadual, uma vez que nem todos têm acesso à internet. O ano letivo será modificado pelos planejamentos. Sim, exatamente. E aí, por isso que entra aquela questão que a gente pontuou de o poder público ter, enquanto projeto mesmo de desenvolvimento, ampliar o acesso à banda larga para toda a população, né? Que hoje acho que já é um serviço essencial, uma questão de informação, questão de buscar informação de qualidade, etc. Então, acho que é fundamental que tenha essa ampliação aí da internet, né? Agradeço aí a professora Michele aí, também pelo comentário. E é isso aí, na escola pública a gente tem que continuar lutando aí para Não, eu fazer só um queria... grande trabalho. A Laura aí, ó, sua irmã Essa mandou questão da palmas. globalização aí, Laurinha, obrigado, Laurinha. Laurinha é um nome carinhoso, tá? No caso aí, a globalização, a questão é pensar a escola como um local de reflexão do espaço, um local de pensar lutas para enfrentar esse globalitarismo que o Henrique citou. Então, acho que a escola, temos que pensar a escola como um espaço aberto para a comunidade visitá-la e adentrá-la, e escolher como local do diálogo dos problemas locais e da cidade. Então, acho que a escola é um ponto de referência importante no bairro. Muita gente não pensa nisso, mas a escola, para as crianças e para os pais, e para quem mora no bairro específico de uma escola, tem uma grande importância. Então, acho que deveríamos refletir a escola como um ponto de partida para dialogar a cidade. Não só Só, no âmbito local, mas também na cidade como um todo. Só lembrar, quando o ex-governador Geraldo Alckmin quis fechar as escolas sem dialogar, os estudantes mostraram a importância que a escola tinha, ocupando várias escolas, por exemplo, aqui o Gavião Peixoto, etc., e mostrando a importância que aquilo que você falou da sociabilidade que a escola produz, né? E aí, galera, para finalizar, estamos chegando aí no fim da nossa live, eu vou Não, indicar aqui, ó. deixa eu agradecer aqui, professora Luciene, que trabalha comigo na escola, professora da sala de recursos, e desenvolve um ótimo trabalho por lá, muito atenciosa com as crianças, atende a hora que as crianças chegam lá, sem nenhum problema, e também feito Caminhos da Vila Ed. Obrigado pela paciência em nos acompanhar aqui. É isso aí. Então, o seguinte, a gente falou dos diversos territórios, as pessoas estão se mobilizando para ajudar, para contribuir com essa galera que está em extrema vulnerabilidade social, né? Então, pensando aqui no Jaraguá, eu recomendo, apoio, vou compartilhar aí na página do Coletivo Salva Quebrada, a página aí, Apoio Mútuo Jaraguá Taipas contra o Covid-19, a galera ali de Taipas, galera do Quintal dos Canhotão lá, que é o bar de esquerda, tem aí 3 coletivos aqui, ó, Mulheres do Noroeste, Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, Organização Anarquismo e Socialismo Libertário. Eles se juntaram aí para essa ideia do apoio mútuo,
estão entregando cestas básicas, etc. Então, na página do Face, que a gente vai compartilhar aí, tem mais informações. Um segundo que eu vou indicar aqui, galera, é o Adriano Sampaio, que é um ativista ambiental aí, trabalha com os guaranis aqui do Jaraguá há cerca de 6, 7 anos, faz um trabalho muito legal aí também de buscar as nascentes a gente, que existe na cidade de São Paulo, né, existe água em SP, e lá na página dele, ele pontua que está recebendo, ele mora próximo das aldeias na Vila Clarice, ele está recebendo doações para entregar para as aldeias, lembrando que a população indígena aqui do Jaraguá estão isolados, sem contato. Infelizmente, a FUNAI, a gente sabe que está aí num caminho muito errático em relação à questão indígena. Você quer Eu queria mais alguma agradecer coisa? aqui o comentário do Wagner Rodolfo da Silva. Ele escreveu a seguinte frase, o seguinte texto: agradeço por essa aula, queridos professores. Desde 10 a 0 nas EADs dos professores universitários. É muito importante ouvir os relatos de trabalho de campo. Foi inspirador. Obrigado, Wagner, pelas palavras aí. Trabalhou nas oficinas aí com a gente, é isso aí. Me senti importante agora. Trabalho de campo é essencial aí para conhecer o território. Você quer fazer alguma indicação? A Silva do Prado, que está acompanhando a gente desde o começo, ela chegou aqui na live até antes da gente entrar aqui para falar. Obrigado, Silvia. E me desculpa se eu esqueci de alguém aqui de citar, né, nessa live. No caso, vou citar aqui, se alguém quiser fazer alguma doação, porque nessa pandemia a gente não pode ser egoísta, temos que ter solidariedade com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não conseguiram ter auxílio e passam aí o flagelo do desemprego. Temos alguns locais de doação na Vila Medeiros, que é a Associação Cultural Santo Antônio de Lisboa, Quadra da Tontão. Temos a Casa Padre Pio, Associação Amigos São Pompeu, Esquadrão da Vila Futebol Clube, a Soravim Vila Medeiros. Então, eu peguei essas informações na página da Associação Cultural Social Santo Antônio de Lisboa. Quem quiser saber os locais, consulte a página para poder fazer as doações para quem precisa. A gente divulga na página do coletivo lá também. Aí vou indicar aqui a questão dos livros. Para finalizar, primeiro, isso aqui, para falar do meu blog, que é o blog Oficina Geográfica. Isso aqui, é um CDzinho da grande Leci Brandão. Ela colocou aí, professor Henrique, abraços, Leci Brandão, 30/10/2019. Isso aqui eu ganhei dela no dia que a gente fez a visita lá na Alesp, Assembleia Legislativa. Para quem não sabe, a Leci Brandão é deputada estadual pelo PCdoB. E aí eu fui com os alunos lá do 7º ano em um outro projeto que eu desenvolvo na Estação Jaraguá, chamado Trilogia dos Poderes, que visa trabalhar os poderes da República, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. E aí a gente conseguiu essa visita, conseguimos um ônibus aí da DREPRE Tuba Jaraguá, graças ao projeto Território Jaraguá, e fomos lá na LESP e eu consegui o contato com o Donizete, assessor parlamentar da Leci Brandão. E por que eu estou falando disso agora? Porque essa postagem está lá no blog Oficina Geográfica, fiz ela agora. Infelizmente não fiz nesse dia aqui, que é o dia 30/10, porque à noite veio a notícia do falecimento do Soró, e aí fiquei meio impactado e acabei não fazendo a postagem no blog. Fui fazer só hoje, 6, 7 meses depois. Mas aí vocês podem dar lá uma lida para ter um pouco de noção como que é essa ideia de sair o território. E aí lá a gente teve um diálogo muito bom com a Leci Brandão e os estudantes, além de ter conhecido a Casa Legislativa e a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu vou deixar para você encerrar aí com o livro que você vai indicar, tá? Eu vou indicar aqui, mais um livro, um livro clássico, professor Milton Santos, Espaço e Método. É um livro curtinho, tem 100 e poucas páginas. Aqui o professor Milton Santos analisa a questão da totalidade, forma, função, estrutura e processo, analisando a totalidade, mundo.
Então, sempre vinculando o lugar, o mundo, as coisas que acontecem no mundo, elas influenciam o lugar, mas elas não determinam totalmente o lugar também tem as suas características de resposta, etc. Então, o professor Milton Santos é uma leitura fundamental. E o grande educador aí, ó, autonomia, desenvolvimento, sempre a favor das classes populares, Paulo Freire. A Sombra desta Mangueira é um livro muito gostoso que ele coloca, pontua firme desse jeito delicado aí, esse jeito amoroso do Paulo Freire, mais firme nas suas convicções, combatendo o neoliberalismo, a perversidade do neoliberalismo, que a gente está vendo agora com o coronavírus, a desigualdade totalmente exposta. Então, recomendo para vocês. O Wagner deixou aí, ó, queria compartilhar uma recomendação de uma live que vai acontecer amanhã, funk brasileiro como recurso didático na geografia escolar. Ah, sobre o funk, muito importante, na Alessi Brandão, a gente discutiu isso lá com os alunos, essa criminalização da cultura popular, e o funk é um som que está disseminado, que a galera curte. Importante aí a recomendação do Wagner. Então eu, Henrique, encerro por aqui. Muito obrigado aí, galera, por ter participado da nossa live. O professor Douglas vai fazer uma indicação aí para a gente finalizar. Eu queria falar também que todas as saídas que fizemos com as crianças está registrado no blog Construção Geográfica, está na página Coletivo Geografizando na Rua. Quem quiser conhecer um pouco mais, acessa a página. Se tiver dúvidas, pode comentar nas postagens que responderemos o mais rápido possível. E recomendo, se você queira fazer isso com as suas crianças, nas suas salas, pega elas e vai para a rua. Não tem outro segredo, pega e vai e pronto. Vai dar medo no começo de uma criança sumir, ser atropelada, mas não acontece nada, basta você fazer as recomendações sem gritar, explicando o porquê daquela recomendação, não falando para não fazer e pronto, não. Explica o porquê, que as crianças vão entender, vai ser divertido, e você terá muitas histórias para contar. E no caso desse blog aí, é um registro de prática, mas também para poder dar subsídio para outros professores que queiram fazer isso também. Acho que a gente tem que se ajudar, não ficar competindo com projetos dentro da escola. Acho que temos que dialogar com os projetos, chamar os professores para te ajudar, chamar os pais, que a criança vai gostar de ir na rua. Ela vai reclamar um pouco do calor, da subida e tal, mas penso eu, e elas vão falar isso depois para você também, que é mais legal do que ficar na sala de aula. Então, é gratificante ao longo do ano, as crianças falam para você, eu gostei daquele lugar, gostei desse, gostei daquele. Então, é gratificante. Então, e outra coisa, né, escola pública, né, que sempre é atacada. Então, aqui vai uma inspiração para desenvolver projetos, porque a escola pública é o único local que as classes populares têm o acesso, um meio de vida, de ter uma seção social, de poder acessar uma universidade, também ter um bom emprego, que o emprego permeia tudo isso, não podemos renegar o emprego, mas ter um emprego consciente de reflexão do que você está fazendo. Então, a escola pública é primordial nesse processo. Então, nós devemos, enquanto professores da periferia, defender sempre a escola pública e defender sempre para que ela seja ampliada. Você queria falar alguma coisa aí? Não, sim. Eu até agradecer aqui o meu professor Ronaldo, grande Ronaldo, que fez o xadrez ficar famoso aqui na Vila Aurora na década de 90, além, claro, de colocar a visão crítica aí nas aulas de história, e o professor Júlio na aula de geografia. Eu estudei a vida toda na escola pública e esses são dois professores aí que influenciaram muito o meu trabalho, além do professor Calozzi aí, que tirou uma foto aí da década de 90 aqui, e depois a gente tirou uma mais recente, comparou a paisagem, as mudanças aqui por causa do Rodanel, muito importante. E aí você ia indicar o livro aí? Não, já que você agradeceu professores, agradeceu ao Luiz Queiroz, né, que em 2005 nos levou para o interior de São Paulo com ônibus. Ele foi sozinho, eu lembro, tinha alguns amigos dele, mas da escola ele era sozinho. Então eu lembro, isso me marcou muito o trabalho de campo em geografia. Nós conhecemos Itu e outras cidades, que é o Caminho das Bandeiras.
Também o professor Orlando, de História, né? Que a aula dele sempre era uma discussão, ele é um professor que não gritava na sala, ele falava baixo, todo mundo ouvia ele. Então é um segredo que eu pretendo descobrir, o que ele fazia para fazer aquilo. E os professores que, desculpa se eu não falei, eu perdoo. O livro que eu quero indicar é um clássico da geografia, que é do Lúcio Kovarik, Escritos Urbanos. Então, quem é geógrafo pretende estudar a cidade, é uma leitura essencial para quem também é urbanista e arquiteto no âmbito da cidade. Então, no caso, ele vai tratar questões aqui que a pauperização, a precarização da moradia não é condição essencial para ter revoltas populares, são apenas matérias-primas. E que a partir das experiências das pessoas que vai organizar uma luta para poder conquistar moradias. Então, ele fala que os movimentos sociais são bem pragmáticos e que às vezes nem sempre se ganha, mas a única forma de você obter não ganhos, vamos supor, um mínimo de condição de vida mínima para sua rua, para o seu bairro, é através do diálogo com o poder público. Então, é o conflito que muitas vezes é vitorioso, outras vezes são derrotados, mas é a partir das experiências da vida do bairro que se forma lutas urbanas. Então, essa é a minha indicação de leitura para quem quiser ler. É um clássico da geografia. Isso aí, então encerro minha fala por aqui e agradeço o último comentário aqui do Wagner Rodolfo. Ele quer compartilhar uma live que vai acontecer amanhã, às 19h30, que o título é O Funk Brasileiro como Recurso Didático na Geografia Escolar. Oh, legal. Obrigado pelo convite. Fica o convite para as pessoas também assistirem a live. Encerro por aqui e obrigado. Boa noite. Valeu, abraços, Tati. Ó, coraçãozinho. Abraço, Tati, me liga. Valeu. Até mais. Tchau, galera. Boa noite.